nos chama, Deus nos chama com propósito. Deus não chama ninguém à toa. Por mais que você esteja no último banco e você diz: pastor, eu venho na igreja e ninguém me repara, eu não me comunico com ninguém, eu sou um pouco tímido. Não importa. O que importa é como Deus vê você. Todos nós somos iguais perante a Deus. Independente da sua altura, da sua cor, do seu posicionamento social, se você tem formação ou se você não tem, você é igual para Deus. E você é importante demais para Deus aqui nessa terra, principalmente aqui nessa igreja. Existem situações na vida que só vão se concretizar na sua família se você se posicionar. Existem pessoas que só vão ter resultados na vida quando ele olhar para a tua vida e dizer: o meu primo conseguiu, então eu também posso conseguir. Existem pessoas que não te admiram pela quantidade de dinheiro que você tem. Ela te admira porque você é uma pessoa de palavra, uma pessoa de caráter, uma pessoa que se posiciona bem, uma pessoa verdadeira, uma pessoa leal, uma pessoa firme, uma pessoa que dá testemunho de vida. Tem pessoas que olham para você: ah, pastor, é impossível, eu não tenho nada para oferecer. Engano seu. Você tem uma presença que você carrega. Você tem um dom que Deus te deu. Talvez você ainda não descobriu esse dom, porque existem dons na nossa vida que a gente vai descobrindo aos poucos. E como é que você descobre esse dom? Se encontrando com Cristo, criando relacionamento com o Espírito Santo, vivendo num ambiente propício. Eu já falei isso aqui. Todo ser, ele precisa se encontrar. Há uns que são dados para o louvor, outros para a palavra, outros são grandes evangelistas, outros são intercessores. Pastor, como eu gosto de orar. Então você é um intercessor. Como eu gosto de cantar. Eu gosto de servir. Eu gosto de chegar na igreja e como se fosse a minha casa. Eu já chego reparando: ó, não tem copo d'água aqui. Olha, precisa passar uma vassoura aqui. Olha, precisa fazer aquilo ali. Eu gosto disso. Pastor, como que eu gosto de cozinhar? Eu gosto de cozinhar. Eu tenho esse dom, eu tenho esse prazer. Eu quero ajudar na igreja desse jeito. Você sempre pode se movimentar. Agora, quem sou eu para dizer que você não pode fazer? Ora, a igreja não é minha. A igreja tem um dono. A igreja tem um criador. A igreja tem alguém que comanda ela. No máximo que eu posso fazer é tomar decisões guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, se até ontem, se até semana passada, se até o mês passado, ou se até em 2024 coisas não aconteceram na sua vida, é porque está faltando simplesmente você se encaixar no ambiente certo. Você não está vendo que esse sapato não é o seu número? Dá para andar um pouquinho, mas vai dar calo, vai machucar. No final das contas você vai ter que falar: irmão, quer esse para você? Ou deixa lá. É bonito, mas não é o seu número. Já está de olho no seu sapato, pastor. Já está de olho no seu sapato. É bonito, mas não é o seu número. Não é esse não. Furolho dele. Mateus capítulo 8, versículo 5. Escuta essa palavra aqui. E entrando Jesus aonde? Chegou junto dele um, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu, isso, paralítico e atormentado. Olha as doenças dele, chama atenção, né? O meu criado está em casa, paralítico, já é a primeira deficiência,
e violentamente atormentado. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Pois também eu sou homem sobre autoridade, e tenho soldado às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e outro vem, e vem. Meu criado faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam: agora é Jesus que vai falar. Até então, Mateus está falando sobre a história. O centurião está falando aqui, agora Jesus vai falar. Vamos ver o que Jesus vai falar? Jesus parou para ouvir ele. O problema que tinha alguém em casa que era paralítico, já era um homem dependente de ajuda, mas era uma pessoa muito querida. Não bastando a paralisia, também tinha uma outra enfermidade, estava atormentado, provavelmente uma depressão profunda, um síndrome do pânico, uma doença compulsiva, enfermidades que estavam escravizando aquele homem. Jesus ouviu ele falar. Tem horas na vida que você tem que aprender a ouvir, a falar menos. Falar, pode falar, claro, fale na hora certa, mas aprenda a ouvir, porque o sábio, o verdadeiro idioma do sábio às vezes é o silêncio. Saber ouvir, ter paciência para ouvir. Jesus ouviu aquele homem. Jesus tem paciência com você. Jesus está te ouvindo há tanto tempo. Deus ouviu o povo 40 anos murmurando, e mesmo assim cuidou, mesmo assim foi misericordioso. Agora Jesus para e fala para ele: em verdade vos digo, que nem mesmo Israel encontrei tanta fé. É muito forte isso, né? Em verdade vos digo que nem mesmo Israel encontrei tanta fé. Feche teus olhos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã, Espírito Santo, a sua graça, a sua presença, fale conosco. A quem entrou por essas portas em busca de um milagre? A quem entrou aqui hoje precisando ouvir a tua voz? A quem entrou aqui hoje no mais profundo sofrimento? A quem chegou aqui com crises existenciais? A quem toma remédio para dormir aqui? A quem está insatisfeito com a vida? Fale conosco através da sua palavra, que a sua palavra cure toda dor, que a sua palavra tire todo rancor, toda mágoa, toda dúvida, toda insegurança, e que o teu Espírito use os meus lábios, em nome de Jesus, amém. Olha para mim aqui, por favor. Eu quero que você tire algumas lições comigo agora dessa palavra, porque falar desse oficial romano é muito gratificante. Esse centurião é um oficial romano. Ele representava diretamente o próprio César. O que significa que ele não era judeu, ele era um gentio. A opressão romana era algo tão terrível que o povo romano desprezava o judeu. Tirava tudo e mais um pouco. O
O povo judeu era tão machucado pelo povo romano que nem acesso à escola eles tinham. O que se ganhava era apenas para comer. O imposto, a opressão, o peso social, a discriminação era muito grande. O olhar de um romano para o judeu era um olhar de desprezo, dizendo: você é um intruso aqui, aqui não é o seu lugar, se coloque no seu lugar. Judeu não tinha cargo alto, não tinha uma boa posição social. E automaticamente, quando o judeu olhava para um romano também, ele retribuía o olhar da mesma forma. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Não adianta você querer dar algo para alguém que você não tem. Tem pessoa que abraça pouco porque nunca foi abraçado. Tem pessoa que ama pouco porque nunca foi amado. Tem pessoa que não sabe dar carinho porque nunca recebeu dos pais. Tem pessoa que foi criada na casa do vô, na casa da avó, na casa do vô, na casa do tio, do primo. E às vezes a pessoa diz assim: eu quero dar para o meu filho o que eu não recebi. Eu não quero que os meus filhos passem por aquilo que eu passei. Porque tem situações na vida que você passa que você nunca esquece. Pode passar o ano que for, por favor. Pode passar o ano que for, olhe para mim. Pode passar o tempo que for, tem coisas que ficam guardado aqui. Coisas boas e coisas ruins. Aquilo que te machuca te blinda, amadurece. Há coisas na tua vida que te fortalece. Há coisas na tua vida que te maltrata. E toda vez que você lembra de algo que te machucou, você lembra do que aconteceu. Esse homem aqui, ele tinha autoridade. Ele não era um recruta. Ele não era um soldado. Ele não era um cabo. Ele não era um sargento. Ele era um oficial romano, um homem de patente. Para se conquistar uma patente, tem que passar por um processo em Roma. Principalmente quando você comanda soldados, tropas abaixo de você. Esse homem, ele era exemplar, porque ele já era um oficial de carreira. Ele já tinha uma estabilidade. Automaticamente, naquela altura, naquele lugar, naquela região, em Cafarnaum, uma situação, um lugar estratégico. Em Cafarnaum tinha uma das maiores bases militares para controlar o povo, a revolta do povo. O povo era muito oprimido. E como é que era a fama daqueles que serviam em Cafarnaum? Porque aquele que é militar serve em regiões. A fama dele é que ele é exemplar, por isso que ele cresceu, virou um oficial. E não para por aí não. Quanto mais fiel àquilo que se faz, com fidelidade, vai crescendo mais ainda. Quando alguém olhava para esse centurião, principalmente judeu, tinha medo dele. Porque a autoridade, ela te dá isso. Você não se apresenta diante de uma autoridade de qualquer jeito. Quem já foi num tribunal, quem já foi eu tive a oportunidade de ir no Brasil, de conhecer Brasília. Eu nunca tinha conhecido Brasília. E eu tive a oportunidade de conhecer Brasília, de ir no plenário. E quando eu fui no plenário junto com o deputado, eu vi quanto é tão rigoroso você entrar lá dentro. E eu entrei, eu estava acompanhado com o deputado, e ele tem uma grande tribuna, tá lá no Instagram, tem uma grande tribuna lá, e estava tendo uma sessão de plenário, e ele falou:
Eu sou deputado Marco Feliciano e tenho a oportunidade de trazer o pastor Sângelo, lá de Portugal, um imigrante que foi para lá com filhos, passou dificuldades, com muito trabalho ele venceu, conquistou o seu espaço, hoje é pastor. Ele foi falando aquilo dentro do plenário, você vê que só tinha autoridades ali. E quando as pessoas, para chegarem aonde elas estão, levou-se um processo. É por isso que a autoridade, tanto terrena como divina, é algo que marca a vida de qualquer pessoa. Porque o médico não constrói uma autoridade na especialidade do dia para a noite, não. Vai para a faculdade, Arthur, é 5 anos, não é isso? É ou não é? E depois, quantos anos? 7 anos, olha aí. E depois de 7 anos, não significa que vai sair lá especialista, vai? Aí pode fazer o mestrado, mas quantos anos? Mais 7 anos, aí 14, não entendi. 14 anos de estudo. Ontem a pastora Dani estava falando sobre comunicação, né, e autoridade aqui. Às vezes você olha para uma pessoa, para um médico, é fácil, ganha bem, fica sentado. 14 anos, estudando, se dedicando, para depois, antes de vir o Rodrigo, vir doutor Rodrigo, o doutor. Então, tem uma história por trás disso tudo. Olha para mim, por favor. A vida não é assim, uma fantasia. Tudo que você vai construir tem um começo, tem uma base, tem um alicerce, tem uma estrutura. Tudo na vida tem uma estrutura. E essa estrutura se constrói com lágrima, com dor, com choro. Enquanto uns vão sair, vai para o shopping, ele vai estudar. Não dá para ter tudo nessa vida. Não dá para ter tudo nessa vida. Enquanto alguém vai viajar, ele diz, não posso, eu tenho prova. Eu tenho prova, estou mentindo? Está o pai emocionado aqui, ó. Não, o pai orgulhoso. Dá orgulho ou não dá? Do filho estudar desse jeito. Porque ele sabe que ele está plantando. Ele sabe que ele está plantando. Está plantando hoje para colher amanhã. Não vem você achando que vai chegar aqui, vai cantar meia dúzia de louvor, vai aplaudir e Deus vai te abençoar amanhã. Deus gosta de sacrifício. Deus gosta de quem é determinado. Deus gosta de quem usa fé. Deus gosta de quem corre atrás, quem levanta cedo, quem se posiciona. Só vai receber favor do céu quem está disposto a pagar o preço aqui na terra. Entenda isso, por favor. Deus tem muita coisa para te entregar. Deus tem muita coisa para te dar. Deus quer exaltar o teu nome. Deus vai te dar coisa grande diante de você. Mas Deus está dizendo que você está no preparamento para se tornar uma autoridade. E quando você entra dentro do parlamento, naqueles corredores, você vê senador. Eu tive a oportunidade de ver alguns senadores. E quando você está andando do lado de uma autoridade, você também se torna uma autoridade. Porque se você está naquele ambiente, andando com uma autoridade, quem olha para você vai dizer, esse aqui também é uma autoridade. Porque uma autoridade não anda com qualquer um. Uma autoridade não anda com qualquer pessoa. Deus vai colocar pessoas do seu lado que você nem imagina. Deus vai te levar em lugares que você nem imagina. Deus vai te apresentar pessoas que você nem imagina. Você vai sentar em mesas que você nem imagina. Você vai trocar telefone com pessoas que você nem imagina. Deus vai exaltar. Só quem crê levanta a mão e dá glória. Só quem crê que esse ano de 2026 vai ser um ano de virada, levanta a mão e exalta o Senhor. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem glória, dá glória. Quem tem mistério, fala mistério. Deus está criando um movimento diante de você. Oh, glória. Repotocalabaxu e candoragabagassúria. Repocalabagassúria e cantaramanagassúria. Autoridade respeita quem tem autoridade. Autoridade respeita quem tem autoridade. Aleluia. Agora está esse centurião, 100 homens abaixo dele, oficial. Cresceu fazendo bom trabalho. Qual era o bom trabalho? Castigar o povo judeu, humilhar o povo judeu.
Ele cresceu fazendo isso, oprimindo o povo judeu, garantindo que o imposto fosse cobrado, para que fosse levado para César. E esse era o papel dele: oprimir, humilhar, pisar, constranger, oprimir, frustrar o sonho do povo judeu. Esse era o papel dele. Mas só que tem uma coisa: quando uma autoridade maior se apresenta, você tem que se curvar. Até ontem o diabo estava brigando com a sua família. Até ontem ele estava te travando teus sonhos. Até ontem ele estava prendendo, te oprimindo e te frustrando. Até ontem a porta estava fechada. Até ontem você estava dizendo: até quando, Senhor, eu vou passar por isso? Até quando eu vou ouvir isso? Até quando vão me olhar desse jeito? Uma autoridade maior está chegando agora. Ele sabe do que é autoridade, ele sabe do que ele tem, ele sabe do que ele é capaz. Mas só que ele tem um problema que a autoridade dele não resolve, porque a autoridade terrena é limitada. A autoridade aqui na terra é limitada. O dinheiro compra quase tudo, não compra tudo, mas compra quase tudo. Mas esse quase aí falta muita coisa. Não compra sono, não compra paz, não compra saúde, não compra amizade, não compra lealdade, não compra amor, não compra carinho, não compra abraço. Compra quase tudo, mas não compra tudo. Compra quase, mas compra tudo. Escuta isso. Primeiro, ele usou autoridade. Qual é? O meu servo está doente, paralítico. Por acaso esse servo, a Bíblia não entra em mais detalhes, mas provavelmente era alguém muito próximo, ou um afilhado. Por que não? Para ter esse carinho. Ou tinha uma dívida de gratidão muito grande, porque para fazer o que ele fez, ele usou a autoridade que ele tinha. E você faria o mesmo. Se você tem alguém dentro de casa que é doente, já tem uma enfermidade, agora está com outra enfermidade, primeira coisa, bota no carro e leva no médico. Fez a bateria de exames, não descobriu, vai para outro especialista. Ou não? Tem condição? Vamos pagar uma consulta particular para ver o que é. Vamos no especialista. E assim começa a luta contra a enfermidade. Você luta com toda a sua força para curar quem você ama, sim ou não? Luta. E detalhe, não é só o financeiro. Mentalmente você fica doente também. Não trabalha bem, não come bem, não dorme bem. Por quê? Porque a pessoa que você ama, que você tem afeto, carinho, está doente. Você ficou doente junto. Há quem perca alguém e perca um pedaço da vida também. Você vai perdendo as pessoas que você ama na vida, você não para de viver, porque a vida continua. Sim ou não? A vida continua. Mas toda vez que você perde alguém que você ama, um pouquinho de você vai embora junto. Não é verdade? Você já começa a não dar tanto valor ao que você dava. Há pessoas que perdeu quem ama, que depois que perdeu, nem o Natal é a mesma coisa. Não é verdade? Vai chegando certas datas que você não quer nem, não é por maldade, não, a vida é assim. A vida vai te amadurecendo, a vida foi transformando Salomão, um jovem apaixonado em cantares, um homem maduro no meio de provérbios, e um velho idoso, sábio, no livro de Eclesiastes. A idade vai vindo e você começa a dar mais importância àquilo que é importante. Você começa a mais cuidar mais da saúde, começa a ter mais paciência, mais cautela. Esse homem, ele chegou em um momento que ele percebeu que toda a sua formação, que toda a sua história no militarismo, que mesmo sendo, olha por favor para mim, mesmo sendo um centurião romano, dedicado, amigos íntimos e influentes dentro de Cafarnaum e fora, fez conexões, chamou um bom médico, chamou um amigo, falou com o especialista, e nada aconteceu. Nada aconteceu. Pelo contrário, mais atormentado estava o servo, pastor Natan. Mais problemático estava o servo. Há coisas que acontecem na nossa vida que vai para longe a notícia. Há notícias que acontecem na sua vida aqui, que não fica só aqui, ela vai longe. Por quê? Porque a boca miúda leva, não é só a internet que leva não. Tem a boquinha miúda, sim ou não tem?
A boquinha miúda. Está sabendo o que? Fulano mudou. Como assim? Mudou para pior ou para melhor? Para melhor. Está sabendo fulano o que? Mudou para onde? Para Portugal. Como assim? E aí começa os comentários e vai indo. E aquele oficial, mesmo com a sua patente alta, com as suas condecorações, mesmo com a sua autoridade, ele chegou no momento em que ele se encontrou com as mãos atadas. Não tinha para onde ir, não tinha mais quem consultar, mas a notícia chegou. Eu não sei quem levou, a Bíblia diz quem levou, mas a notícia chegou. O senhor está sabendo do quê? Desse homem. Que homem? O homem de Nazaré, que está em Cafarnaum. Que homem é esse? É um judeu? Que judeu é esse? É um judeu que tem poderes extraordinários. Como assim? Me fale mais sobre este homem. Fiquei sabendo que ele tem autoridade no céu e na terra. Como assim? Ele ressuscita mortos. O quê? Mas é médico? É cardiologista? É clínico? Não. Ele faz coisas místicas, sobrenaturais. Para uns, ele usa saliva para fazer enxergar. Para outros, ele impõe as mãos sobre os enfermos. Para outros, basta uma palavra e ele cura. Mas ele é oficial também, é general, é capitão de mar e guerra. Que homem é esse? Esse é diferenciado, chefe. Eu posso buscar informação para o senhor. Vá buscar. Me traga informações desse homem, porque eu quero saber quem ele é. Aí agora ele começa a buscar informações. Ele começa a entender que este que falaram para ele, Jesus de Nazaré, também era um homem de autoridade. Diga assim: homens grandes se respeitam. Diga: pessoas grandes se respeitam. Pessoas de autoridade olham para outras e dizem: ei, você é de autoridade também. Vai ter lugar que você... meu Deus do céu. Meu Pai. Retuque a seio canduia. Vai ter lugar que você vai chegar e alguém vai olhar para você e vai ter que olhar e dizer que você tem autoridade. Retuque a seio. Meu Pai. Até onde tinha portas que não abriam para você, mas Deus está te dando uma autoridade que você não tinha. Deus está te dando uma graça que você não tinha. Deus está te dando um dom que você não tinha. Deus está te dando uma autoridade. Repoteca labaturi, ratuteca massúria. Eu estou sentindo a graça aqui. Eu estou sentindo a presença aqui. Eu estou, meu Pai eterno. Quem tem aleluia da aleluia, quem tem glória da glória, quem tem mistério fala em mistério. Deus vai te renovar, Deus vai batizar, Deus vai transformar, Deus vai fazer. O grande dia chegou. Pois bem, a fama, a autoridade, aquilo que estava sobre ele, começa agora a reconhecer uma autoridade maior. Quando Deus quer fazer na sua vida, não tem demônio no inferno, não tem anjo no céu, não tem nada que possa impedir o que Deus vai fazer na tua vida. Ninguém vai poder te parar, pastor Natan. Ninguém vai poder te travar, Avelar. Ninguém vai poder fazer. Ele manda os outros soldados subordinados. Vem cá. Pois não, senhor. Vai investigar quem é esse homem. Foram e voltaram. Eu já tenho informação para o senhor. Diga. Aonde ele vai, a multidão o acompanha. A multidão fica diante dele o tempo todo. Ele nunca está sozinho. Como o Senhor, ele também tem muita autoridade. Tem 12 que ficam acompanhando ele. Fora os 12, tem outros discípulos, são mais de 500 que também o acompanham. É uma multidão. As palavras que ele fala são diferentes. Como assim? São palavras de autoridade. Mas como assim? Chefe, é diferente da sua.
A gente respeita o Senhor porque o Senhor tem uma patente, o Senhor é oficial. Mas a palavra que Ele fala nos estremece de dentro para fora. As pessoas se entregam, as pessoas choram, as pessoas são curadas. O oprimido começa a ser liberto. O deprimido, ele falou uma palavra que mexeu comigo, que ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. A autoridade que você respeita é a autoridade que você atrai. Tem coisas que você vai ter que ir atrás. Tem coisas que não vai na tua casa, é aqui. Aqui é o lugar do alimento. Por que você veio aqui? Porque aqui é o lugar do alimento. Aqui é o lugar de você fazer a compra. E pode começar a comprar. Que hoje o seu crédito está liberado. Você não chega no mercado e vai botando dentro do carrinho? Ratacalabachuba. Deus está dizendo hoje assim, ó. Pode pegar o que você quer e vai colocando dentro do teu carrinho aí hoje. Pode começar a fazer a compra que Deus vai visitar a família. Deus vai curar, Deus vai abrir porta, Deus vai transformar. Ratuque labatu e canto e acenho canta. Pega! Pega e leva! De longe, Jesus é Ele. E Ele olha para Jesus também. Provavelmente você sabe como é que é um militar. Ele não vai andar sozinho. Vai andar com um monte de militares ao seu lado. Ele vai com uma tropa junto com ele. Sabe como é que é militar? Militar não anda de qualquer jeito. Principalmente o centurião romano. Ele representava o próprio César em Cafarnaum. Então você vê um homem. A bateria acabou aqui. E está Jesus vendo. E está Jesus vendo aquele homem vindo diante dele. E o Senhor Jesus está aqui, pregando. Olha, está igual aqui, ó. Jesus está pregando no culto. Hein, evangelista? Jesus está pregando aqui a palavra. Jesus está pregando, está curando, o milagre acontecendo. E lá de longe Jesus está olhando, vindo ele, vindo. Vindo ele, Jesus está olhando ele, é assim. Você vai vivendo a vida e Jesus, você acha que Jesus não está te vendo, né? Engano seu, Ele te vê. Ele te observa. Ele sabe das suas fragilidades. Ele sabe que você veio aqui hoje mesmo na chuva, mas veio. Mesmo no frio, mas veio. Não tinha carro, pegou Uber, mas veio. Veio de carona, mas veio. Veio a pé, mas veio. Deus sabe disso. Ele sabe de todas as coisas. Deus nunca é pego de surpresa. E quando você entrou aqui, Ele já fez um raio-x seu, sabendo do que você precisa. Se entrou doente, está sendo curado agora. Receba em nome de Jesus. Ele vai curar aquele problema que você tem. Ele vai visitar a tua família. Porque a autoridade que você respeita, você atrai. Você crê que Jesus tem autoridade sobre a tua vida? Você crê que Ele tem autoridade sobre o céu e sobre o inferno? A autoridade que você respeita é a autoridade que você atrai. Receba essa autoridade sobre a tua vida. Receba essa autoridade sobre a tua casa. Receba essa autoridade sobre a tua família. Receba, receba, receba. Leva essa autoridade em nome de Jesus. Rei o candaragaçu. Ratuque a seio canduia. Rapatapalagassuri cando e assei. Retuque a sonda ragatu me assai. Etu e assei o cando e assábio. Retuque me catuia. Ratupiti que assui canda me gassúria. É hoje que Deus está mudando a tua história. É hoje que Deus está mudando a tua vida. É hoje que Deus está te visitando. É hoje que Deus está indo lá. Jesus está pregando a palavra. No meio da pregação ele para. Um homem vem andando diante da sua direção. Olha como é que o homem vem. O centurião vem. E está Jesus explicando. Está Jesus pregando e vem o centurião.
Jesus para a pregação, talvez num dia do culto como esse aqui, ele para a pregação. E quando ele para a pregação, ele diz para o homem: pois não? O que você precisa? Jesus sabia o que ele precisava, mas você tem que aprender a falar. Deus está dizendo, a partir de hoje, aprenda a falar com Deus. Não ora só aqui na igreja não, na tua casa também, no trabalho também. A fé não se revela só aqui dentro não. A sua fé tem que ser manifesta no trabalho, na rua, na sua casa. Você tem que andar com o Espírito Santo aonde você for. Está entendendo o que está faltando ou não? Você vai sair daqui diferente. O que você precisa? O que está acontecendo na sua casa? O meu servo está enfermo. Está enfermo? O que se passa com ele? Já tem muito tempo? Já faz dias. A conversa aqui, ó, a conversa. Jesus gostava de conversar. É por isso que ele se despojou de toda a sua glória, de toda a sua grandeza, e veio aqui na terra para entender o que você entende, para sentir o que você sente. Ele sabe da sua fraqueza, da sua necessidade. Ele não quer botar um jugo em cima de você que você não aguenta. Pelo contrário, ele quer dizer para você: eu venci e você também é capaz de vencer. Está resolvido o teu problema? Vocês esperam só um pouquinho que eu vou ali fazer um milagre e já volto para o culto continuar. Aonde é a sua casa que eu vou lá curar esse homem? Eu não sou digno. Como é que é? Você não quer que eu vou na sua casa? Eu não sou digno de ir à minha casa. Então como é que eu vou curar o teu servo? A sua palavra, se você ordenar, eu vou e o meu servo será curado. Porque eu também sou uma autoridade e quando eu ordeno ao meu servo, ele me obedece. E eu creio que se soltasse uma palavra, o meu servo será curado. Quer dizer que você também é um homem de autoridade. E quando você diz para o seu servo: vá, ele vai, e vem, vem. Você está dizendo que eu não preciso ir lá. Eu não sou digno, não preciso. Só a sua palavra basta. Ele está dizendo que não é digno primeiro, porque ele é romano, é um gentil. Ele não crê, ele é um pagão. Mesmo assim, ele entendeu que diante dele, Deus está dizendo: às vezes há pessoas lá fora que tem mais fé que você. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Por isso que tem pessoas lá fora que tem resultado e você não tem. Cuidado, hein? Pega isso aqui agora. Você está dizendo que a autoridade está na minha palavra. Sim, Senhor. Você está dizendo então que dependendo do que eu falasse, que concretiza. Eu creio sim. Então pode ir em paz que o teu servo está curado já. Pode ir. Essa foi a conversa que aconteceu. Autoridade debaixo de autoridade. Deus está dizendo que a partir de hoje você vai profetizar. Só quem crê nisso levanta a sua mão para cima. Eu não sei o que você veio buscar. Olha para mim, por favor. Repute que asseio canduiá. Eu não sei o que você está precisando, Júlio. Eu não sei. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei de uma coisa. Você vai abrir a tua boca e vai usar a autoridade que Deus está te dando aqui hoje. Pede o que você precisa, pede. Pede o que você precisa, pede. Pede o que você precisa, pede. Pede o que você precisa. Sabe o que aconteceu? Olha aqui. A multidão para. A multidão para. E quando a multidão para, Jesus olha para a multidão. E Jesus libera uma palavra também para eles. Ele está dizendo: está vendo esse homem aqui? Um gentil, um pagão. Ele não tem Bíblia dentro de casa. Ele não vem nos cultos. Ele não canta. Ele nunca ouviu uma pregação minha. Ele nunca esteve na minha casa. Ele nunca fez uma formação. Mas mesmo assim, eu nunca vi uma autoridade como a dele aqui em Israel. A autoridade não está no hino que você canta. A autoridade não está com a Bíblia que você carrega. A autoridade não está só ligada à palavra que você ouve.
A autoridade está numa ligação espiritual entre você e Deus. A autoridade é um estado de espírito. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A partir de hoje, Deus vai te dar uma autoridade. Deus vai te dar uma estrutura. Deus vai te dar algo sobre a tua vida, algo que vai te fortalecer de dentro para fora. A partir de hoje, Deus vai abrir um novo momento para você. Uma nova estação vai chegar diante de você. Você vai colher frutos. E esses frutos não vão se limitar somente a você. Esses frutos vão alcançar a sua casa, vão alcançar a sua família. Autoridade maior, espiritual, sobressaiu sobre a autoridade terrena. Não importa as suas limitações, não importa a falta de acesso que você tenha, não importa quantas portas se fecharem diante dos teus olhos, Deus vai te colocar em lugar de destaque. Deus vai soprar o teu nome. Deus vai te fortalecer. Deus está dizendo que a aliança que Ele fez com você não é uma aliança passageira, é uma aliança duradoura. Rato que é suicando urabagassúria. Retope que é açocando e aceio canda. Eu vejo o Espírito Santo de Deus se movendo aqui dentro desse lugar. Eu vejo a graça de Deus sobre esta igreja. Eu vejo o Espírito Santo de Deus se movendo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua família. Deus está preenchendo aquilo que estava vazio. Vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar. Para Ele santo. Fica de pé comigo. Fica de pé comigo nesse momento. Meu Deus, Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Autoridade Ele tem, e porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, 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 pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, escute uma coisa. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Eu não sei qual tem sido a sua luta, mas eu sei de uma coisa: aquele que tem, aquele que pode, aquele que é, aquele que faz, Ele está aqui nessa casa. Ele está aqui nessa casa. Ele está aqui nessa casa. Ratoque, rapacalabaturi, e calabagaçúria. porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E
sei o que você perdeu na sua caminhada. Eu não sei se você entrou aqui hoje pela primeira vez, pela segunda vez. Eu só sei de uma coisa: Deus quer te dar autoridade. Pastor, eu venho nos cultos, eu gosto de ouvir a palavra, mas hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus. Hoje, a partir de hoje eu quero dizer: Jesus, conduz a minha vida. Eu preciso dessa autoridade. Você que está aqui, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você que está aqui, que quer voltar para a presença do Pai, é só fazer assim com a sua mão que eu quero orar por você. É só fazer assim com a sua mão que eu quero orar por você. Glória a Deus. Glórias a Deus. Meu Deus e meu Pai, a sua graça e a sua presença é grandiosa para alcançar a todos. E aqui está a tua filha. Que o teu Espírito Santo, que a tua presença a partir de hoje faça uma morada por completo sobre a vida dela. E que dela, Senhor, venha fluir águas cristalinas, que venha abençoar a sua casa, a sua família e o seu lar, em o nome do Senhor Jesus. O Senhor é o Deus que preenche. Retuque a sério, campo e a saio. Eita, meu Deus do céu. O Senhor trouxe ela hoje aqui porque o Senhor queria falar com ela. A sua palavra o alcançou e o seu nome foi glorificado. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Sente apenas um minutinho. Eu me lembro que quando o Senhor Jesus nos chamou para essa obra aqui, aproximadamente um ano e pouquinho atrás, eu nunca imaginei que eu estaria morando aqui no Montijo. Não era projeto, não estava no cronograma, nem no meu planejamento vir morar aqui no Montijo. A gente morava em Leiria, depois morávamos em Orem, e a nossa vida no interior estava mil maravilhas, tudo caminhando bem. Mas por um chamado de Deus, Deus nos chamou por intermédio da vida do nosso pastor Marco Feliciano, nosso presidente global. Deus nos tocou e entendemos que a gente precisava ouvir a voz do Espírito Santo. E tem hora que a gente precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Tem hora que Deus está falando com a gente e a gente fica temendo com Deus, né? Deus está falando e você fica, ainda não é a hora. E eu entendi. E quando eu entendi isso, eu falei com a minha esposa e falei, pastora Messi aqui. E ela entendeu, falou, não, eu estou com você nesse chamado. Eu vou abraçar esse projeto. E assim começou a nascer a Adcave. E o que Deus tem feito aqui tem mudado a vida de centenas de pessoas. Não só aqui, mas pela internet também. Nós temos um canal na internet de oração. Nós temos o canal da nossa igreja. Se você for ver, o canal está crescendo todos os dias. Ou seja, nós estamos dando lucro para o céu e prejuízo para o inferno. Tudo isso não aconteceria se você não estivesse aqui. Porque tudo que está aqui, tudo que Deus tem feito, tem uma participação direta da sua presença. Quer um segredo? Quer vencer? Quer conquistar? Quer viver uma vida próspera? Não estou falando de riqueza, estou falando de prosperidade. Há rico que não tem paz, há rico que toma remédio para dormir, há rico que não tem alegria, há rico que tem a melhor casa, mas não tem sono. Levanta discutindo, dorme discutindo. Eu estou falando de prosperidade, paz, alegria. Você pode até enfrentar luta, mas quando você sabe que o capitão perfeito está do seu lado, você sabe que você vai passar por essa tempestade. É por isso que eu quero que você tenha uma experiência diferente aqui nesse lugar. Eu não sei o que você tem vivido até ontem, mas a partir de hoje, o que nós temos feito nesse altar tem mudado a vida de milhares de pessoas. Você está ouvindo o improvável falar aqui. Não era nem para mim estar aqui, mas o que Deus fez na minha vida mudou tanto a minha vida, que hoje eu transbordo na vida de outras pessoas. E eu quero que Deus faça na sua vida também. Pastor, como que eu faço? Seja um dizimista dessa igreja.
seja um ofertante dessa igreja. Esse solo é próspero. Quem tem ofertado aqui, Deus tem honrado, Deus tem aberto portas, Deus tem criado meios e maneiras, porque nós trabalhamos com honestidade diante de Deus, porque nós trabalhamos com fidelidade diante de Deus. Abraão entendeu, fez e Deus honrou. Isaac fez, Deus honrou. Jacó fez e Deus honrou. Quer saber de uma coisa? Você vai fazer e você vai colher. Ei, você vai colher esse ano. Não colheu, esse ano você vai colher. Você está vendo a obra sendo feita, a sala para as crianças, você está vendo as coisas acontecer. Isso é a sua fidelidade, isso é o seu posicionamento. Eu quero conforto para os teus filhos, eu quero um ambiente climatizado. Em abril agora o nosso pastor vai vir, pastor Marco, nosso presidente vai estar conosco aqui. Vai ser uma glória de poder. E eu vou dizer uma coisa para você, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, porque Deus fala nessa igreja, Deus fala nessa casa. Pastor, eu quero ser dizimista, mas não estou trabalhando. Quer ver o poder de Deus? Em nome de Jesus, pega esse envelope, que Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Tenha fé, pega, que Deus vai abrir. Deus vai te dar ideias, Deus vai te dar projetos. A semente que você guarda no seu bolso não acontece nada, mas quando você bota a semente no altar que prospera, Deus prospera a tua vida, a tua casa e a tua família. Por quê, pastor? Porque Deus não deve nada para ninguém. Escuta isso, senhor. Deus não deve nada para ninguém. Ninguém é mais generoso do que Deus. Ninguém. Você dá 1, Ele te dá 10. Você dá 10, Ele te dá 100. Isaac plantou no deserto, colheu 100 por 1. É assim, pastor Natan. Com Deus é assim. Ninguém ganha de generosidade de Deus. Lembra? Salomão deu seu tudo. Tudo que ele tinha, ele deu. Aí Deus falou, quer dizer que você deu tudo que você tinha? Você não vai ganhar de mim não, Salomão, peraí. Eu também vou te dar sabedoria, vou te dar poder, vou te dar riqueza, vou te dar dias de prosperidade, e eu vou te honrar. Pega a sua oferta, pega o seu dízimo, fica de pé comigo agora. Fica de pé nesse momento, todos, fica de pé. Até, pastor, vim despreparado, não importa, levanta a sua mão, Deus vai te abençoar do mesmo jeito, Deus vai te honrar. Quero parabenizar o treinamento de ontem, o Arley, a Dani, todos que participaram. Se treinar fica bom, amém? Se treinar fica bom. Se treinar oração, se treinar fé, se treinar comunicação, se treinar posicionamento, fica bom. Você vai se tornar uma pessoa irreconhecível daqui em diante. Você vai se reinventar, você vai se recriar. Deus vai te dar ideia nova, amém? Só depende de você. Levante as mãos, levante a oferta. Está aqui o MBWay aqui, ó. Pode fazer no MBWay também. Seja fiel, seja dizimista, que você vai colher coisas grandes na tua vida. Estamos fazendo uma obra ainda. Ali, ó, estamos fazendo ali. A nossa gravação já começou para evangelizar ali. Ali nós temos um estúdio, ó. Um estúdio ali, que já foi ali o pastor Marco, já entrevistamos ali. Já entrevistamos ali o Abílio Santana, o Júnior Trovão, Eliseu Rodrigues. E o próximo a passar por ali, essa semana tivemos o Tiago ali, passou também pelo podcast. E o próximo também vai ser você. Você que é empreendedor, você que é empresário, você que quer falar do seu negócio, você que quer divulgar, a igreja vai te impulsionar também, amém? E através daquilo ali, edificando a vida de outras pessoas. Levante assim. Deus Pai, muito obrigado por essa oferta, pelos dízimos. Eu peço que o Senhor honre os teus filhos, honre a semana, honre a casa, honre o lar. Eu repreendo toda inveja, todo olho grande, todo devorador, e eu profetizo bênção, que eles prosperem dentro do seu lar. Aqueles que pagam renda, que tenham condições de sair da renda e comprar sua casa própria, seu apartamento. Aqueles que possam comprar o seu bom carro. Aqueles que possam dar condições boas para os seus filhos, para a sua casa, para a sua família. Dê saúde para os teus filhos, dê força, dê ânimo, meu Pai. Eu profetizo toda sorte de bênção em nome de Jesus.